Olá e sejam bem-vindos ao Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o canal onde se leem livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje o tema deste vídeo é o livro 1984 de George Orwell. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. Hoje o nosso tema é o livro, este clássico intemporal de George Orwell, uma distopia chamada 1984. É um livro que foi primeiramente publicado em 1949 e em Portugal pela primeira vez em 1955. Contudo, foi proibido, não é? Porque nós vivíamos num Estado totalitário, num Estado novo, e a censura proibiu este livro. E como é que este livro apareceu aqui no Linked Books? Vamos relembrar isso. E foi na página 51 onde houve uma referência ao livro 1984. Diz assim: devolveu-me o 1984 e num bilhete explicou que eu podia ficar com os 6 copos de vinho que a mãe dela me tinha emprestado. Foi então no livro de Grace Paley, Pequenas Contrariedades da Existência, que encontramos uma referência literária a este livro, uma referência bem direta. Eu depois fiz a pergunta no YouTube qual dos livros que esse livro mencionou, qual é que eu deveria ler em seguida, e o 1984 foi, como podem aqui ver, pela percentagem que obteve, foi o livro preferido, foi o livro que quiseram que eu lesse em seguida. O livro foi lido e foram agora também identificadas novas referências literárias para continuarmos esta jornada. O que é que aconteceu aqui? Encontrei várias referências, 10 ao todo, e 10 alusões de peso. São autores incríveis, autores pesos pesados da literatura inglesa, maioritariamente, e temos aqui uma lista muito, muito, muito suculenta, muito apetitosa para continuar este projeto. Mas antes de vos falar sobre a identificação desses autores e dessas obras que ocorreu durante a leitura deste livro, queria vos falar um bocadinho sobre o livro, sobre o que é que eu achei e sobre como foi esta minha releitura do 1984. Então, o que é que eu achei deste livro nesta minha releitura de 2024? Portanto, já não foi a primeira vez que reli o livro, já retirei dele muita, muita, muita coisa. Eu até considero este um dos livros formadores da minha vida enquanto leitora e enquanto ser humano, enquanto cidadã, enquanto pessoa, porque foi um livro, na altura em que o li, na minha adolescência, ah, talvez pré-adolescência até, diria, mas foi um livro que me marcou muito e que me deu muitas ferramentas para olhar o mundo à minha volta e para o entender, o criticar e ter este olhar atento e crítico às coisas que se passavam à minha volta. Eram livros 5 estrelas, portanto, daqueles livros que me ensinaram, que me emocionaram e que me entusiasmaram ao ponto de querer falar dele a toda a gente. Normalmente são esses 3 E's que eu considero para um livro ser 5 estrelas para mim. A minha releitura deste livro agora em 2024 foi muito positiva. Não é um 5 estrelas como foi na minha adolescência, mas eu continuo a recomendar este livro, porque este livro tem muita atualidade dentro dele, tem muitos aspectos que ainda podem ser pensados nos dias de hoje. Então, o que é que eu vos posso dizer sobre o 1984 sem estragar a história para quem não o tenha ainda lido? Trata-se de uma distopia, é uma sociedade onde as pessoas não têm liberdade, nem de ação ou comportamento, nem sequer de pensamento, nem liberdade de acesso à informação. Portanto, as pessoas são controladas pelo grande irmão, uma figura imaginária ou não, que existe nesta sociedade e que controla e vigia todos. O nosso personagem trabalha no Ministério da Verdade e o que o Ministério da Verdade faz é alterar
a verdade para, de alguma forma, servir os interesses do partido, do poder instituído do grande irmão. E ele começa-se a interrogar, não é, sobre tudo isto, sobre a sociedade onde vive e começa a ter um olhar crítico e a pensar de forma que não deveria, não é, de acordo com aquela sociedade, ele só deveria cumprir ordens. Este livro tem ainda muita atualidade, mas também está muito datado. Logo o título, não é, 1984, já deixa antever que está um bocadinho ultrapassado. Depois, a tecnologia que é projetada por George Orwell em 1949 não é bem aquela que realmente se veio a ter. Isto aqui não é uma falha, não é uma falha, mas eu acho que tem a ver com o facto de Orwell não ser como Asimov ou como Arthur C. Clarke, que eram cientistas. Aliás, a maior parte dos grandes nomes da ficção científica eram homens da ciência, e quando eles projetavam as suas histórias, a sua ficção, as suas realidades do futuro, ou realidades alternativas, ou fosse o que fosse, tinha uma base muito sólida de ciência. E Orwell era um jornalista e era uma pessoa, um crítico da sociedade, da política, mas não era um cientista. E acho que aí falha um bocadinho na projeção, porque eu estou habituada, mesmo quando vou ler clássicos da ficção científica, de encontrar ali coisas que se concretizaram. Sei lá, por exemplo, um dos últimos livros que li de ficção científica, um clássico, havia uma passagem onde as pessoas chegavam as mãos à torneira e a torneira dispensava a água automaticamente. Né? Isto era ficção? Claro, isto agora é o nosso dia a dia. E então eu estou habituada assim nos livros de os clássicos da ficção científica a ter, quer em termos de projeção do comportamento da sociedade, quer em termos mesmo da tecnologia que foi obtida, a ser mais acertado do que aqui Orwell. Mas onde Orwell está exímio ainda é na crítica social, e ele fala aqui de uma sociedade oligárquica, totalitária, que é muito, 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 muito à imagem do stalinismo soviético. E é muito, muito parecido. E Stalin realmente apagava da história pessoas que ele assassinava, pessoas que até eram do partido e que apareciam nas fotografias com Stalin, mas lá está. Apesar de estar datado em alguns aspectos, esta visão crítica sobre os regimes oligárquicos, sobre os regimes totalitários, sobre a perda de dignidade, sobre a perda de direitos humanos, sobre a perda de liberdade de pensar, de agir, de liberdade de acesso à informação, isto é tudo muito, muito, muito presente. E também a parte de estarmos todos a ser observados, ah, e termos também uma linguagem cada vez mais simplificada. Eu não vou adiantar aqui muito sobre isso, porque senão teria que entrar em pormenores sobre o próprio livro e não queria fazer isto, mas de alguma forma dar-vos uma visão que é um livro que, por um lado, é datado, tem muitas coisas já desatualizadas, até a própria forma de escrever usa aqui um recurso que eu acho que os leitores de agora não vão gostar muito, mas ao mesmo tempo tem coisas muito, muito atuais e muito de abrolhos, não é? Para quem não está habituado a ler distopias, então eu acho que isto é formidável, esta leitura deve muito fazer parte do vosso percurso enquanto leitores. Só aqui um pequeno à parte. Estamos a falar do 1984, que é uma distopia que contrasta com o que é uma utopia. Numa distopia, o ser humano vive reprimido, infeliz, normalmente subjugado por um qualquer tipo de tecnologia ou de poder repressivo político.
normalmente até as duas coisas, e numa utopia o ser humano vive livre, vive feliz. Normalmente a palavra utopia é também sinónimo de impossibilidade. E é curioso que foi o primeiro autor que escreveu uma utopia, chamada mesmo Utopia, foi Thomas More. E foi ele que criou a palavra. Pois é, foi mesmo Thomas More que criou a palavra utopia, não foi só o primeiro a escrever uma utopia. Ele criou esta palavra usando as palavras do grego topos, de lugar, e que é a negação de lugar. Então é um não lugar, um sítio que não existe. Ele era um homem de leis e enumerou mesmo as leis todas desse local, o que faz com que o livro Utopia seja um bocadinho aborrecido de ler, mas é também um livro que deve ser incontornável enquanto leitores, ler o 1984 e ler também a Utopia de Thomas More. Bom, já vos dei aqui mais ou menos uma explicação de como foi a minha leitura. Não posso entrar muito em pormenor para não estragar a leitura de vocês que ainda não leram o livro, mas vão ler o 1984 e se puderem, leiam também a Utopia de Thomas More para ficarem com esta ideia, utopia, distopia, o que é que tudo isto significa. Que autores, que obras encontrei eu dentro do 1984? Comecei logo por identificar duas alusões a obras aqui no prefácio a esta edição. O prefácio foi escrito por José Pacheco Pereira em dezembro de 1983 e é o prefácio a esta edição de 1984. É a edição de 1984 do 1984 e já agora é por isso que eu aguardo e não compro um 1984 novo e este 1984 novo é para vocês, é verdade. Então, se chegaram a este ponto do vídeo, este livrinho é para vocês, para um de vocês. Como participar? Como dizerem-me nos comentários que querem este livro? Basta colocarem o emoji de um olho. Assim, um olho como emoji. Nem precisam de comentar mais nada, se não vos apetecer falar sobre o vídeo. Só isso e eu vou continuar aqui com este. Voltando às referências literárias que encontrei neste livro, foi logo aqui no prefácio do José Pacheco Pereira que encontrei logo na página 7 o seguinte. Quando Orwell o publicou, entrava-se na Guerra Fria e, junto com a obra de Koestler, O Zero e o Infinito, tornou-se um símbolo da possibilidade de uma cultura contra o comunismo. Ora, Arthur Koestler, O Zero e o Infinito. Aqui está a primeira referência encontrada. Na página 8 houve novamente uma referência ao mesmo livro, ao Zero e o Infinito de Koestler. Daí que um dos aspectos decisivos de obras como 1984 e o Zero e o Infinito de Koestler seja o de oferecerem aos desiludidos do comunismo uma linguagem imediatamente entendível. Mais uma referência ao Zero e o Infinito. Na página 12 há aqui uma referência não tão direta. É uma alusão a uma outra obra, mas que eu também entendi considerar. Apesar da sua descrença numa revolta de massas contra o totalitarismo, da sua redução da revolta individual a um ato revelador mas quixotesco, então eu considerei quixotesco uma alusão imediata e inegável à obra Dom Quixote de La Mancha de Miguel de Cervantes. E no prefácio não encontrei mais alusões a outras obras. Ficaram estas duas, O Zero e o Infinito, uma obra que eu não conhecia e que Pacheco Pereira equipara aqui até ao 1984 como duas obras fundamentais e então eu fiquei muito intrigada sobre o que é aquela obra, de que tratará e o Dom Quixote de La Mancha, que também tem a sua dose de crítica social, não é? Muita ironia. Agora, no texto propriamente dito do 1984, o primeiro autor a ser referido foi Shakespeare.
está sempre a aparecer, é uma coisa, mas ainda bem, como gosto de Shakespeare, fico muito feliz com isso. Na página 44 diz assim: E Winston despertou com a palavra Shakespeare nos lábios. Como já tínhamos uma referência a Shakespeare da obra lida anteriormente, Pequenas Contrariedades da Existência, em que foi identificada a obra Henrique V de Shakespeare, vamos assumir essa mesma obra, que ainda não tenho um exemplar, não é assim tão fácil pelos vistos. Eu interrogava-me porque é que essa obra de Shakespeare não estava na minha estante e acho que já descobri porquê, porque não há por aí muitas assim aos pontapés, mas já descobri um sítio onde existe a obra e vou comprá-la brevemente, pelo menos está tudo assim combinado. Espero em breve ter aqui um exemplar do Henrique V de Shakespeare para vos mostrar. Depois, na página 64, há aqui uma frase que derruba tudo. É logo em grande 4 autores aqui referidos nesta mesma frase. Diz assim: a literatura do passado terá sido destruída inteirinha. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Logo 4 pesos pesados. Portanto, Shakespeare já estava, não vamos outra vez falar ou identificar outra obra, é o Henrique V de Shakespeare que se mantém aqui por ser lido. E depois temos Chaucer, temos aqui uma edição maravilhosa dos Contos da Cantuária, uma obra fundamental da língua inglesa que fica aqui a referência encontrada no 1984. Milton, O Paraíso Perdido. Eu não tenho ainda esse livro, mas quero muito vir a tê-lo. É um livro também fundamental da literatura, da história da literatura. E depois Byron, meu querido Byron, esse louco. Fiz um vídeo sobre uma obra de Byron aqui no canal. É sobre Manfredo, de Lord Byron, uma leitura incrível, adorei. E tenho aqui, dos livros de Dona Ajuda, que me encontraram lá este exemplarzinho do Child's Harold's Pilgrimage, que também está sempre a ser referido noutros livros. E vamos ver se me calha agora lê-lo em breve. E depois não é só de pesos pesados que o 1984 se compõe, porque depois veio aqui uma alusão a um conto infantil que diz assim: pequeno e feio como Rumpelstiltskin, contorcido de ódio, agarrava com uma das mãos a haste do microfone. Portanto, o Rumpelstiltskin, acho que é assim que se diz, é um personagem do conto dos irmãos Grimm. Eu tenho um livro dos irmãos Grimm, dos contos de Grimm, de Relógio d'Água, mas não está aqui o Rumpelstiltskin. Ou se está, eu não sei, porque estará com uma tradução diferente, mas eu acho que não está mesmo. Portanto, estou-vos a mostrar este livro, mas se por acaso for o Rumpelstiltskin que eu tenha que ler de seguida, vou ter de o procurar noutro local. Depois há aqui mais uma referência a um dos grandes autores da língua inglesa. É na página 226 e diz: estávamos a trabalhar numa edição definitiva dos poemas de Kipling. Portanto, Rudyard Kipling, mais conhecido pelo Livro da Selva, não é? Ou também o segundo Livro da Selva, é muito conhecido este autor inglês. Eu tenho vários livros do autor na estante, mas o único que é um poema é este que nem cabe, porque é um livro gigante, é o maior livro que eu tenho na minha estante. E porquê é que eu tenho este livro? Porque este é o meu poema preferido de Kipling. E depois, para terminar, foi mais uma daquelas frases retumbantes, cheia de nomes, e diz assim: é na página 301, vários escritores, tais como Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens e muitos outros, encontravam-se assim em tradução. Ora,
felizmente alguns já tinham sido ditos anteriormente, não é? Felizmente também não, não é? Mas Shakespeare já tinha sido dito. Milton ficou aqui referido. O Paraíso Perdido, eu não tenho ainda o livro, mas é um livro que eu quero muito, muito ter. Vou ver se eu consigo arranjar. Swift, que é um autor também incontornável das viagens de Gulliver, Jonathan Swift. Byron, já vos falei. E aqui um novo Dickens. Então, achei muito engraçado nesta fase ter dois livros de dois autores. Dickens, que eu não gosto assim muito, e Jonathan Swift, que eu adoro. Portanto, amor-ódio aqui no final, porque Swift eu acho brilhante. É um satírico, irónico, cheio de piada, inteligentíssimo. É incrível este autor, eu acho brutal mesmo. E admiro bastante Dickens, a sua história e tudo isso. Mas realmente as minhas leituras com Dickens têm sido uma desgraça. Então vamos ver como é que corre. Vai ficar aqui na lista. E as viagens de Gulliver vão ficar aqui de novo para reler, porque eu gosto sempre muito deste livro. É um livro que me diz muito, me traz muitas recordações. Li-o em criança e depois li-o em adulta e parecia-me outro livro completamente diferente. Lemos um livro, ficamos com mais 10 para ler e são eles: O Zero e o Infinito, de Kostler, Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, Henrique V, de Shakespeare, Os Contos da Cantuária, de Chaucer, O Paraíso Perdido, de Milton, Childe Harold's Pilgrimage, de Byron, Rumpelstiltskin, dos Irmãos Grimm, Carta a um Filho, de Kipling, As Viagens de Gulliver, de Swift e Grandes Esperanças, de Dickens. Eu vou ler em seguida, se tudo correr bem, se conseguir comprar o Henrique V ainda esta semana, vou ler esse, porque realmente Shakespeare tem estado sempre, sempre, sempre a aparecer, portanto acho que merece ser o próximo a ser lido, mas eu vou deixar uma poll também a perguntar qual é que vocês acham que eu deveria ler, e esse será então o seguinte. Espero que tenham gostado. Hoje o vídeo estendeu-se um bocadinho mais. Peço desculpa por ter roubado tanto do vosso tempo e um beijinho. Até breve, até ao próximo vídeo.